Pessoal, agora eu tenho uma palavra hoje muito poderosa para dividir com você, dar uma interpretação, um entendimento. E o título da mensagem do pastor Michael é: tá tudo ruim, mas tá tudo certo. Como é que é o título, pastor? Exatamente o que você ouviu. Tá tudo ruim, mas tá tudo ruim muitas vezes para você, mas tá tudo certo para Deus. É isso aí mesmo que Ele quer. Como assim, pastor? Tem coisa que está no controle de Deus. E o meu caminho, o seu caminho, não tem nada a ver com o caminho de Deus. E Deus, Ele pode fazer certas coisas comigo e com você que não parece ser bom para mim. Não parece ser bom para você. Mas no final de tudo vai acabar trazendo para Ele o que Ele quer. Ele quer arrancar um medo da gente. Ele quer arrancar uma dúvida. Ele quer tirar uma ansiedade. Ele quer preparar você para entrar na terra da promessa, para você entrar no céu. Antes de eu começar a pregar o texto que eu vou usar, por exemplo, Isaías 38, lá no versículo, pessoal, Isaías 38, versículo 17 diz: eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Você vê que tem muita gente para chegar a ter paz, ela vai ter que ter grande amargura, vai ter que passar uma luta. Então, tem muita coisa que pode acontecer comigo e com você que não é bom, mas pode trazer para você aquilo que Deus quer. Pode ser até a salvação eterna. Você quer ver outro exemplo? O Salmo 119, por exemplo. O Salmo 119, no versículo 60 e 71, diz assim: foi bom eu ter sido afligido. Olha o que a Bíblia diz. Foi bom eu ter passado tudo que eu passei. Foi bom eu ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então tem pessoa que jamais vai aprender as coisas de Deus se não for através de aflição. Não era para ser. Não era para ser dessa forma, não era para ser dessa maneira. Mas muitas vezes Deus não vê outra maneira, Deus não vê outra forma. Então Deus, para trabalhar comigo, com você, Ele pode usar amargura, Ele pode usar aflição, Ele pode usar algumas lutas. E é por isso que eu quero pregar para você hoje, que muitas vezes está tudo ruim, mas está tudo certo. Está no controle divino. Tá ruim? Tá. Tá complicado? Tá. Tá demorado? Tá. Tá meio enrolado o negócio? Tá. Mas tá no controle divino, é isso mesmo que Ele quer. Ele está procurando trabalhar na sua vida, na minha vida, com alguma coisa. Ele está querendo moldar. Ah, pastor, mas Deus vai usar? Vai usar através dos problemas. Ele vai usar problemas para nos moldar. E eu provo isso. Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17, vamos iniciar então o que eu estou pregando hoje. Que eu quero pregar hoje. Vai aparecer nos monitores para você aqui a Bíblia Sagrada também. Êxodo 13, versículo 17, fala assim a Bíblia: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, então o povo de Israel saiu do Egito. Você sabe que não foi o povo de Israel que entrou em confronto direto. Não houve guerra, batalha, os egípcios lutando contra os hebreus. Tem nada a ver com isso. Foi Deus, através da fé de Moisés, que ele chegava lá e amaldiçoava. Ele lançou 10 pragas. Na 10ª, o faraó não aguentou e o povo saiu fora do Egito, lá foi liberto. Mas foi pela mão de Deus, não teve nada a ver com um confronto físico. Não tinha um guerreiro ou vários guerreiros que foram corajosos e atacaram os egípcios. Não foi isso. Então o povo foi livre, está aqui escrito. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, atenção, hein? Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Por quê? Porque estava mais perto. Porque Deus disse para que porventura o povo se arrependa vendo a guerra e torne o Egito. Então esse povo, ele não estava preparado para enfrentar a guerra. Em outras palavras, o caminho da terra dos filisteus para chegar na terra prometida era muito mais rápido. Mas era extremamente rápido. Mas era um caminho rápido para quem não tinha medo. Escutou o que eu falei agora? Era um caminho rápido para um povo que não tinha, mas eles tinham. E Deus sabia disso. Então Deus disse: eu não posso levar por esse caminho, por mais que seja perto. Mas eu não posso levar eles por aqui. Porque se eu levar eles por esse caminho, eles vão enxergar a guerra, eles vão se assustar e eles vão voltar, sabe para onde? Lá de onde eu tirei eles. Vai voltar e estaca zero. Então muitas vezes acontece isso com a gente. A gente quer o caminho mais rápido. A gente quer que as coisas aconteçam muito mais rápido, que as coisas fluam, venham andar. Só que não é o caminho de Deus. E o que acontece? Você faz um bate e volta. Você vai e já volta. Daqui a pouco, pronto, tranca tudo. O caminho de Deus não é o caminho mais perto.
O caminho de Deus é o caminho que Ele observa que você tem estrutura. O caminho de Deus é um caminho que Ele observa que você tem capacidade para isso. Porque se Deus percebe que eu e você, a gente não tem capacidade, vai dar uma demorada. E eu te provo isso com o Salmo 119, versículo 103, 12. Põe para nós aí, deixa eu ver se é o 103, 12. Salmo 103, 13. Diz assim agora: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Agora vem a parte que eu queria, pois Ele conhece a nossa estrutura. Então Deus sabia que a estrutura daquele povo que Ele tirou do Egito era medrosa, eles eram medrosos. Eles não eram corajosos, eles não eram combatentes, eles não eram pessoas que iam atacar. Então a primeira luta que eles fossem passar, a primeira dificuldade que eles fossem passar, eles iam se arrepender, eles iam voltar para o Egito. E aí o que Deus ele fez? Então você está percebendo aqui que o caminho de Deus não é o nosso caminho. No Isaías 55, versículo 8 ao 10 fala, né? Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, está na Bíblia. Olha só então o que diz: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto. Por quê? Porque Deus disse, e Deus vê o nosso coração. Deus ele disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então eles eram um povo que tinha medo. Próximo versículo: mas Deus fez rodear. O que é rodear? Você se mexe e não sai do lugar. Pode estar acontecendo isso contigo também. Ai, pastor, mas a gente não está conseguindo sair do lugar. É Deus muitas vezes. Você não serve a Deus, você não serve a Bíblia, você não vem à igreja, você não é uma pessoa que está se santificando, você está rodeando porque você não tem estrutura. E se você der uma forçada e querer ir pelo teu caminho, você vai fazer um bate e volta. Você não tem capacidade para aquilo. Isso já aconteceu na minha vida, pode acontecer na tua também. De você querer pegar o caminho mais rápido, o caminho que não rodeia muito, um caminho que vai direto ao ponto e você não consegue chegar. Agora o caminho de Deus é esse aqui. O caminho que Ele fez o povo de Israel rodear pelo caminho do deserto. E essa questão do deserto sempre fez parte do povo de Deus. Deserto sempre fez parte do povo de Deus. Até Jesus, antes de começar o ministério, para onde que Ele teve que passar? Pô, Ele teve que passar pelo deserto. Ele ficou lá 40 dias, 40 noites. Você acha que eu vou negar o deserto? Não. A Bíblia diz aqui em Deuteronômio capítulo 8, no versículo 16, o propósito do deserto. E no deserto te sustentou. Então Ele não te tirou do deserto, Ele te sustentou no deserto, com um maná que os teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, mas olha que forte, ó, para no teu fim te fazer bem. Então você vê que no fim do deserto que Deus coloca a gente, não é para matar a gente, mas é para extrair alguma coisa de nós. Ele quer nos dar uma lição. Até no próximo no mesmo Deuteronômio 8, no mesmo Deuteronômio 8 aqui, fala assim, ó, Deuteronômio 8, versículos 3, ó. E te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Você viu que está escrito aqui? Para te dar a entender. Tem coisas, irmão, que Deus quer mostrar para mim e para você. E foi isso que Ele fez então com o povo. Ele está levando um povo por um caminho que não é o mais perto, está levando o povo por um caminho que vai demorar, porque eles vão começar a rodar e não vão sair do lugar. E Ele vai levar para um caminho que é de deserto, é difícil. E diz mais ainda, ó, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito. Como que eles subiram, irmãos? Armados. Então quem olhasse para eles pensava que eles saíram do Egito. Por fora pareciam que estavam prontos, mas eles não estavam prontos. De vez em quando você jura que você está pronto, mas Deus sabe se não está. O apóstolo Pedro disse, ó Senhor Jesus, eu estou pronto para ir contigo até a morte. O que Jesus disse para ele? Rapaz, o galo vai cantar, e até que o galo comece a cantar, você já me negou 3 vezes, rapaz. Mas ele disse que ele estava pronto. Então quem olhasse para o povo de Israel, eles tinham armas. Parece que foram eles que saíram do Egito. Parece que foram eles que conquistaram, mas não foi. Repito, era um povo que era medroso. E esse caminho aqui é o caminho que Deus escolheu. Eu não entendo, eu não compreendo muito. Por que está demorando tanto? Por que o negócio está enrolando? Por que eu estou passando um deserto por tanto tempo? Mas Deus sabe. Deus está procurando tirar o medo de alguém que está aqui na igreja. A gente tem medo ainda. A gente tem a gente vê uma situação e a gente se apavora.
Eu percebi, sabe aonde? Isso na pandemia. Nossa, na pandemia eu vi muito crente que dava glória a Deus, aleluia, e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que teve um período que o pessoal não deixou ter culto. Mas depois o pessoal começou a liberar os cultos novamente, com uma certa porcentagem, um certo número de pessoas na igreja. Aí teve um dia que, quando eles já tinham liberado os cultos, alguém me ligou da igreja. Alguém me ligou da igreja e disse assim: pastor, vai ter culto aí? Eu falei com alegria, eu falei, vai ter, glória a Deus. Sabe o que a pessoa me disse? Você é um louco. Você é um louco, o senhor tem que fechar as portas da igreja, o senhor vai matar todo mundo. Irmão, escuta o que eu estou falando você, irmão. Irmão, crente. Não foi uma pessoa encapetada do mundo. Que se fosse um encapetado do mundo, se fosse uma pessoa perturbada do mundo, eu até entenderia, a pessoa está atacando, mas para lá. Uma pessoa de Jesus, mas essa pessoa, enquanto não tinha guerra, essa pessoa, enquanto não tinha luta, não tinha pandemia, ela estava, glória a Deus, aleluia, Deus é comigo, Jesus é comigo. Mas foi só aparecer uma luta, mostrou quem ela é. E de vez em quando é exatamente isso que Deus faz, irmão. Ele vai mostrar exatamente para você quem você é. É só aparecer uma luta. Mas ele está te observando, está aqui escrito, que ele levou então o povo de Israel para o caminho mais longe, a um lugar onde eles iam ficar rodeando a terra, até, na verdade, passar pelo deserto. E no versículo 21 diz, e o Senhor ia diante deles. Amém? Olha para mim aqui, irmão. O caminho de Deus não é o mais perto, mas é o caminho que Deus vai na frente. Interessante isso, né? Não é o caminho mais perto, o mais longe não é um caminho que você gostaria, mas é o caminho que Deus está indo na frente. Não, pastor, eu vou pegar esse caminho que vai, mas Deus não está na frente. Você vai bater e vai voltar para o Egito. Vai voltar para o mundo de onde Deus te tirou. Você vai voltar a ser mundano de novo. Você vai voltar. E eu estou falando você porque eu conheci várias pessoas que são assim. Elas querem ser apressadinha, elas querem ir pelo caminho mais perto, mas elas não têm estrutura, não têm capacidade. E Deus conhece a gente. Então não reclame. Como eu estou falando você, está tudo errado, está tudo ruim, mas está tudo certo. É assim que Deus quer. É dessa forma que Deus quer. É melhor assim. E aí diz assim, e o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e uma coluna de fogo para os alumiar, de que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então você vê, eles estão caminhando no deserto, está enrolando o negócio, está demorando mais, mas Deus está com eles. Você lembra quando José foi mandado para o Egito? Não diz assim, e o Senhor estava com José. Aí ele foi injustiçado na casa de Potifar, jogado na prisão. E o que a Bíblia relata? E o Senhor estava com José. Então, os caminhos que Deus tem para mim e para você, não quer dizer porque a gente está passando um período, uma etapa, uma fase de luta, que Deus não está com a gente. Pelo contrário, é bem provável que Ele está por detrás de tudo isso. No Deuteronômio capítulo 2, no versículo 7, diz assim a Bíblia Sagrada, Deuteronômio 2,7. Esse aqui é muito forte, esse versículo também. Esse aqui é um versículo que mexeu muito comigo há um tempo atrás, que eu estava passando por um deserto, e Deus falou assim comigo, porque eu contestei Deus. Eu disse assim, Deus, o Senhor está me vendo? O Senhor está vendo o que eu estou passando? O Senhor está sabendo o que está me acontecendo? E Deus me respondeu aqui, pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Você viu isso aqui? A Bíblia diz aqui que Deus, ele sabe o que está te acontecendo. Não está fugindo nada do controle divino, ele sabe, pelo contrário, ele está contigo. Quando o Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus não estava lá dentro? Quando o Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo ardente, Deus não estava lá dentro? Então alguém pode dizer, mas Deus deixou, eles precisavam passar. José precisava passar o que passou, o povo está precisando passar, porque o povo é um povo medroso. Então eu já vou te falar agora. Se você tem medo de alguma coisa, pode demorar um pouquinho mais o teu trajeto. Pode ser que você fique rodeando e passe por uns desertos. E até uma coisa mais dura ainda, que a gente não entende direito a trajetória do Mar Vermelho. Porque a gente que não lê a Bíblia Sagrada minuciosamente, sabe o que a gente pensa? Que o povo de Israel deu uma burrice lá e foram parar na frente do Mar Vermelho. Que eles chegaram lá e Deus aí teve que ajudar o povo, porque o povo era um povo burro que se perdeu no deserto. Não! Você não leu a Bíblia? Olha só, depois que Deus ia na frente deles, Deus ia com a coluna de fogo, a coluna de nuvem, Deus ia levando ele pelo caminho que não era a terra dos filisteus, era um caminho de deserto.
Olha o que diz no capítulo 14, versículo 1. Lê devagar comigo. Ó. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala para os filhos de Israel que voltem e acampem em Pi-Hairote. O caminho de Deus pode ser um caminho de recuo. Não, tem esse negócio, Deus não quer que eu recue, quer, voltem. Voltem e acampem, se acampar é ficar parado. O caminho de Deus pode ser um caminho que eu posso retroceder. O caminho de Deus pode ser um caminho que eu fico acampado. Quem já acampou aqui algum dia? Você já acampou? O que é acampar? É parar. De vez em quando Deus quer que pare. Só que você vai ler para mim geograficamente, comigo geograficamente, você se apavora. Se você for estudar isso aqui geograficamente, parece que Deus está colocando eles num buraco. Porque no versículo, pega aí, mostra aí de novo essa imagem aqui. Quem conheceu essa imagem? Essa aqui é a imagem exatamente essa. Olha só onde que Deus enfiou o povo. Deus enfiou o povo. Vamos ler agora como é que está escrito na Bíblia Sagrada lá. Vamos ler. Ó. Eles têm que acampar em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis junto ao mar. Põe essa imagem de novo aí, Jorge. Olha só onde que Deus enfiou o povo. Deixa eu passar para cá para não cair. Deus colocou o povo ali, ó, e é como se fosse uma fresta. É como se fosse assim um buraco que eles tinham que passar. Então você vai entender que eles estão como se fossem assim cercados. Eles estão num lugar cercado. Tem rocha de um lado, rocha do outro, mar vermelho na frente. E os egípcios vão vir atrás. E sabe quem colocou eles ali? Deus. Deus encurralou o povo. Deus, não foi o diabo. Deus trancou o povo ali. Só que o povo nem tchum. O povo nem sabe disso. Aí eles só obedeceram, foram lá, o Moisés levou eles e eles ficaram ali, no meio de rocha, parado. E aí olha só o que Deus vai falar para Moisés que ele vai fazer agora. Ó. Então Faraó, escuta bem, então Faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. Então quando o Faraó chegar, olha o que Deus está falando para Moisés. Deus tirou o povo de Israel do Egito, mas vai atiçar os egípcios para cima do povo de novo. Tipo cachorro, sabe? Pega, vai. Deus vai atiçar, vai colocar no coração de Faraó atacar de novo o povo de Deus. E Deus está dizendo assim, ó, e quando o Faraó olhar para vocês, ele vai pensar na hora: esses caras estão encerrados. Esses caras, eles foram embaraçados, eles acabaram se perdendo no deserto, eles não sabem o que eles estão fazendo. Agora olha como é que está tudo no controle. Aí diz assim agora no próximo versículo, ó: e eu endurecerei o coração de Faraó para que ele os persiga. Vou atiçar eles para cima de vocês. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Escuta essa: e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Olha aqui, irmão, ó. O que você está percebendo junto comigo agora, até agora nessa linha de raciocínio que eu estou te ensinando? É um Deus que está lutando para mostrar para um povo que eles não precisam ter medo. É um Deus que está tentando colocar no coração de um povo que eles podem confiar que Deus é maior do que qualquer situação. Deus está tentando extrair deles medo de guerra, porque o Todo-Poderoso está com eles. É isso que Deus está tentando fazer, só que eles não sabem disso. Deus está falando com Moisés, e não deu outra. Aí o povo foi lá, fez exatamente, se acamparam. Põe aí de novo o buraco lá, ô Jorge. Aí, ó, esse aí, ó, isso aí, um top, era um buraco, não tinha como escapar. Os egípcios estavam para esse lado aqui, ó. Agora escuta esse aqui agora, ó. Versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, todos. Você escutou? O exército, o Faraó usou todo o exército do Egito, todo. E todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros, o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Aí encontrou eles lá. E olha só o que aconteceu. Agora o 10 é demais. Eu vou ler, você vai dar risada. Lembra que eu te falei que era um povo medroso? Lembra que eu te falei que era um povo que não confiava em Deus? Você vai ter que anotar uma partezinha que eu vou te mandar você anotar agora, quer ver? E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. Eles olharam. Como você olha o exame de vez em quando que o doutor te passou?
Quando você olha lá que o patrão está te mandando embora, quando você olha o marido saindo de casa, quando você olha a situação, não muda nada. Diz que o povo de Israel olhou com os olhos o faraó e os egípcios chegando. E eles vinham atrás deles e temeram muito. Sublinha essa parte. Por favor, sublinha essa parte, temeram muito. Sublinha isso, por favor. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha só o clamor que eles fizeram para Deus e para Moisés. Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá. Por que, Moisés? Nós vamos morrer nesse deserto. Por que você fez isso com a gente? Você não tirou a gente do Egito? Próximo versículo. Eles disseram assim, não é isso que a gente está falando direto no Egito? Antes de nós chegarmos aqui, a gente está falando isso direto. Por que você não deixou a gente ser escravo lá no Egito? Porque era melhor ser escravo dos egípcios do que morrer nesse deserto. O povo estava com medo. E eles estavam fazendo o que a maioria de nós faz, respeitando o egípcio, respeitando o faraó, respeitando o diabo, exaltando a força de Satanás. E se tem uma coisa que Deus odeia, é esse tal de medo. Se Deus não teria falado mais de 330 vezes não temas. Não temas, 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 não te assuste, não te apavore, não te... Ele falou mais de 300 vezes. Jesus falou isso várias vezes. Porque medo é você acreditar mais no que o diabo pode fazer do que no que Deus pode fazer. Isso é medo. Medo é você acreditar no que o Satanás pode fazer com você. Apareceu alguma coisa no exame, você tem medo, você não acredita em Deus. A tua comunhão não é plena. Você não é uma pessoa ligada com Deus. Estourou a pandemia, estou com medo. Deus não está contigo, irmão. É a hora de você mostrar que na verdade o inimigo não é nada e que Deus é tudo. Mas a Bíblia diz aqui, irmão, que o povo temeu os egípcios. Temeram, ficaram com medo, começaram a falar que iam morrer. E é o que acontece com a gente. Surge qualquer luta, a gente mostra quem a gente é. E aí o Moisés falou um negócio demais. O Moisés fala assim no versículo 13. Você está entendendo por que de vez em quando demora um pouco mais a nossa trajetória? Deus sabe que a gente é medroso. E Ele vai tentar provar para você que você não precisa ter medo. Que Ele continua controlando, Ele continua cuidando, Ele continua fazendo a obra. Ele continua sendo Deus, irmão. Deus não tosqueneja, Deus é Deus, irmão. Deus é Deus de vale, Deus é Deus de monte, irmão. Deus, Ele opera em qualquer lugar, de qualquer maneira, irmão. Não existe isso aí. E no 13 diz, Moisés, porém, disse ao povo, não fiquem com medo, não temais. Estais quietos, fiquem quietos, calem a boca de vocês. Vejam o livramento que hoje Ele vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês estão enxergando, nunca mais vocês verão para sempre. Ou seja, isso que vocês estão passando hoje, vai ser só isso aí. Se nunca mais vai acontecer isso. Esse problema que vocês estão passando, se nunca mais vai se repetir. Por que não vai se repetir? Porque é Deus que está por detrás disso. Deus está controlando tudo. Deus está controlando tudo isso. Você não precisa ficar com medo. Vocês estão pensando que fugiu o controle? Vocês estão pensando que Deus não está na rédea do negócio? Vocês estão pensando que Deus não está aqui? Deus está aqui. E eu vou provar isso. O Moisés disse. Aí a Bíblia diz assim no 14. E o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aí o Moisés vai orar a Deus. Aí quando o Moisés vai orar, Deus disse, e você também, Moisés? O que tem que orar? Não tem que orar. Tem que marchar. Manda o povo de Israel marchar. Aí o pessoal começou a marchar. E olha só o que diz agora, pessoal. Isso é muito forte. No versículo 19, na hora que eles começaram a marchar no 19. E o anjo de Deus ia adiante do exército de Israel. Vamos lá. O que tem dos dois lados? O que tem dos dois lados ali do povo de Israel? Pedra, rocha. O que tem na frente? O mar. O que está vindo atrás? Está tudo bom ou está tudo ruim? Está tudo ruim, mas está tudo certo. Lembra do título que eu botei hoje? Quem lembra do título que eu botei hoje? Tá tudo ruim? Tá tudo certo, é isso aí que Deus quer mesmo. É assim, desse jeito. É bem direitinho. Isso aí, tudo que está acontecendo é isso aí, tem que ser desse jeito.
E quando chegar aquele momento máximo, eu chamo a hora H, quando chegou aquele momento difícil, quando chegou aquele momento, sabe que agora como é que vai ser? Olha só o que aconteceu no versículo, pessoal, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, olha aí, ó. E o Senhor fez, na hora, olha para mim, irmão, na hora que tiver, meu irmão, que Deus fazer o negócio, Ele vai fazer, Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe até onde eu posso ir. Sabe como é que estava o coração do povo de Israel? Assim, ó, tutum, 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 tutum. Os egípcios vindo, não tem como escapar. Eles estavam com medo. Deus é capaz de jogar o teu medo lá em cima. Deus é capaz de jogar a tua dúvida, a tua incredulidade lá em cima, de você ficar apavorado. Parece que agora é o teu fim. Parece que não vai mais ter história para você para contar. Acabou, é a linha final, é a reta final. Que nada, é nessa hora que Deus faz. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a Bíblia diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação também dará o escape. Ele vai dar o escape para que eu possa suportar. Deus sempre na hora do H, na hora do vamos ver, Ele vem e opera. Diz que o Senhor fez retirar o mar por um forte vento, toda aquela noite. E o mar tornou-se a seco, e as águas foram partidas. Agora isso aqui eu queria estar lá. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à direita e à esquerda. Meu irmão, eu acho que eu passaria passando a mão. Eu ia encostar. Alguns eu acho que diziam assim, ó, eu vou me entregar para os egípcios, não vou entrar nesse negócio. Eu acho que alguns iam se entregar. Eu acho que os mais medrosos, eu acho que eles iam se entregar. Eu vou me entregar para o Egito. Que doideira esse negócio, água de um lado, água do outro. Que loucura esse negócio. Mas era Deus assoprando. E na hora Deus assopra, o negócio acontece. E aí os egípcios olharam e disseram assim, vamos entrar junto. E entraram atrás. Pau! Os egípcios entraram atrás. E agora vem a parte top. Versículo 27. Então quando o povo de Israel saiu do mar, né? Eles já tinham passado todos os filhos de Israel. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. E nem ainda um deles ficou. Olha o 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe muro à mão direita e à esquerda. Agora aqui que eu quero chegar. Você vai sublinhar esses dois últimos versículos da pregação de hoje, que diz assim: assim, dessa forma, o Senhor salvou Israel na mão dos egípcios naquele dia. Israel viu. Sublinha isso. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Era corpo morto. Eles viram aquilo, mas viram mais. Israel viu a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. Agora eu queria que você lesse para mim. Vamos lá. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Agora o povo começou a respeitar quem? Quem que eles respeitaram? O Senhor. Começaram a acreditar em quem? Mas quando os egípcios chegaram, o que eles estavam temendo? Eu mandei você sublinhar. Você não sublinhou agora há pouco? Acho que você sublinhou, mandei você sublinhar. Está lá escrito, ó, no versículo, pessoal, o 14, versículo 10, né? E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e os egípcios vinham atrás dele. E temeram muito. Quem que eles temeram? O faraó. Só que agora que Deus deu vitória, eles começaram a temer e ter medo e respeitar quem? O Senhor. É isso que Deus quer. Deus, Ele quer que você tema Ele. Eu gosto muito de uma biografia do Dr. Telly Osborne. Uma parte da biografia dele, ele conta num livro. Eu acho isso formidável. Ele fazia campanhas, ele é nosso avô na fé, né? Da Igreja da Graça. Ele é praticamente o missionário, ele largou tudo para pregar o evangelho e deixou a medicina por causa do livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios. E ele é muito usado, Dr. Telly Osborne, hoje já está com Jesus. E ele fazia reunião para 200 mil pessoas, 300 mil pessoas em várias nações. Ele pregou, inclusive pregou aqui no Brasil também, um pregador americano. E disse que num desses eventos, ele estava pregando,
Ele e a esposa dele, e ele viu que a filhinha dele era pequenininha, ela foi correndo para trás da plataforma assim, começou a chorar, chorar, chorar. E aí ele continuou pregando, só que a esposa dele, a doutora Daisy Osborne, foi lá falar com a Ladona, né? Ladona era a filha deles. O que está acontecendo contigo? Ela começou a chorar, chorar, e perguntou para ela, por que você está chorando? Papai vai orar agora, e eu estou com pena do diabo. Ela estava chorando, porque ela estava com pena do diabo, porque o pai dela ia orar e ele ia ser humilhado. O dia que você chegar nesse ponto, de você nunca mais respeitar o demônio, mas você chorar e até ter pena dele e dizer assim, coitado, se meteu com o cara errado, porque eu sirvo Deus Todo-Poderoso, e o meu Deus vai passar por cima dele, o meu Deus vai quebrar a cara dele. Mas não, hoje aparece alguma coisa no exame e você chora. Você tinha que chorar e alguém perguntar, ai, você está chorando por causa do exame? Não, estou chorando outra coisa. O que você está chorando? Estou chorando com pena do diabo, porque meu Deus vai acabar com ele. Faz isso, caramba! O teu caminho vai ser muito mais rápido. Você vai parar de rodear no deserto. Você não precisa mais ser encurralado. Deus, ele precisa encurralar o povo para mostrar para o povo que ele é Deus. Ele continua sendo o criador dos céus e da terra, irmão. Ele continua curando, ele continua libertando. Vou ter medo de quem, irmão? De quem me recearei se o Senhor é comigo, irmão? Se Deus é por nós, claro, irmão. Então tudo que Deus queria é isso, que o povo começasse a respeitar ele. Para de respeitar o diabo, irmão. Para de respeitar, porque medo é você acreditar no que o diabo pode fazer, e você ter fé é você acreditar no que Deus pode fazer. Não fique com medo. Se você tiver que temer alguma coisa, tema o Criador dos céus e da terra. E aí no capítulo 15, eu vou pregar outro dia para você, o versículo 1 diz assim, capítulo 15, versículo 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Agora te pergunto, por que eles não cantaram isso aí antes? Eles não tinham estrutura. Eles não tinham estrutura. Eles não tinham capacidade de fazer. Eles só tinham capacidade de ficar reclamando e querer voltar. E Deus sabia disso. Por isso que Deus não leva a gente pelo caminho mais perto. Você vai recuar. Você vai recuar. Eu fico pensando tantas coisas que eu passei na minha vida que eu não estava entendendo nada. Nada. Mas hoje eu entendo que se eu não tivesse passado o que eu passei lá atrás, eu não seria quem eu sou hoje. E não estaria acontecendo na minha vida o que está acontecendo hoje. Não teria acontecido. Então fala de novo comigo para finalizar. Está tudo ruim, mas está tudo certo. É isso aí mesmo. Aplauda bem forte ao Senhor. Se coloque de pé. Você não pediu orando que você queria resposta? Quem queria resposta? Você queria resposta? Então tá aí a resposta que você queria. Todo mundo fica de pé agora, vamos orar. Isso, vai ficando em pé. Em nome de Jesus, o pessoal aqui na frente, o pessoal lá do fundão lá. Vamos orar agora e vamos clamar ao Criador dos céus e da terra. Se um dia alguém olhar para você e disser assim, meu Deus, que você está chorando? Está muito difícil. Não, eu estou chorando com pena do diabo. Estou chorando com pena de Satanás. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Eu estava lendo agora há pouco na Bíblia Sagrada o Salmo 113. Você viu o Salmo 113? Só ler rapidinho para você. Não é muito comprido, não. Eu estava lendo agora há pouco. O Salmo 113, deixa eu achar para você aqui. O pastor Michael acabou hoje de manhã. Eu acabei Ezequiel, estou em Daniel já. E aí no Salmo 113, eu estava lendo, diz assim a Bíblia Sagrada, no versículo, pessoal, 5. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Olha que forte. O nosso Deus, ele habita onde, pessoal? No céu, nas alturas. Mas ele se inclina para ver quem é você. O que você está fazendo? Ele se inclina. Ele quer saber como é que você está. Esse é o Deus que eu sirvo. E se você perder o medo das coisas, e se você começar a temer mais a Deus, o caminho vai ser mais rápido. Porque se o povo tivesse mais fé e menos medo, eles teriam ido pelo terra dos filisteus. Mas não tinha.
Aí Deus viu, não tem estrutura para isso, não tem capacidade. Eu vou criar um jeito, vou criar uma coisa de propósito. Então você entendeu que o Mar Vermelho foi uma coisa proposital? Quem conseguiu entender isso hoje? O Mar Vermelho não foi uma coisa proposital, foi totalmente de propósito, para trabalhar algo no coração do povo. É proposital, tem coisa que é proposital. Até você ficar meio encurralado. Parece que você não tem como sair. É isso aí, é Deus. Tá tudo ruim, mas tá tudo certo. É isso aí mesmo, tinha que ser desse jeito. Não tinha que ser de outro jeito, não. Levanta a mão para o céu, fecha os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Se um dia eu estiver chorando, vai ser chorando de pena, porque Deus vai pegar Satanás de jeito. Vai pegar Satanás, vai pegar os demônios, vai acabar com eles. Vai acabar. O diabo é um derrotado. Nós somos mais que vencedores. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Criador dos céus e da terra, aquele a qual nós tememos, aquele ao qual nós cremos nele, ele está à frente de todas as coisas. De quem me recearei, de quem terei medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ele é um Deus que nos surpreende. Quando parece que a nossa história acabou, ele vem e sopra. E na hora que ele sopra, coisas começam a acontecer. Deus, ele sabe, irmão. Deus, ele sabe a hora certa de agir. Deus, ele sabe a hora certa de se manifestar. Deus, ele sabe a hora certa de aparecer. E ele se manifesta, irmão. Parece que a tua história tinha chegado ao fim. E se prepare que Deus está levando você para Canaã. Pode demorar um pouco mais, mas você vai chegar em Canaã. Ele vai trabalhar contigo. Ele quer que você chegue em Canaã e você não se assuste por causa do tamanho dos inimigos, o tamanho do gigante. Você não vai se assustar não, irmão. Você não vai se assustar não, você vai vencer. Você vai ser abençoado, bem sucedido. Levante a sua voz e declare: o Deus que surpreende. O Deus que surpreende, que me ensina sempre. Que me ensina sempre. Eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende. O Deus que surpreende, um dia após o outro. Aleluia. Que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. O Deus que surpreende, que me ensina sempre. Que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro. Aleluia. Que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Vai ter mais chance, irmão. Vai ter mais chance. Pare de respeitar o demônio. Pare de respeitar a crise. Você tem que parar de respeitar a crise. Você tem que parar de respeitar a enfermidade. Você tem que parar de ficar respeitando o problema. Quanto mais você teme, quanto mais você tem medo, quanto mais você respeita o demônio, mais demorado fica para você. Porque a tua confiança não é plena com Deus. Que a nossa confiança seja plena. Eu não vou deixar o medo tomar conta do meu coração. Eu vou deixar a fé tomar conta do meu coração. Levanta a sua voz comigo, levante as mãos ao céu e diz assim: eu não vou cantar depois que Deus acabar com o inimigo. Digo, já vou cantar antes. Eu já estou louvando antes. Aleluia, nós estamos louvando antes. Nós já estamos cantando antes. Nós sabemos quem nós servimos. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Lavareme canta la marama conta ramalai. Derivi canta ribasui que taribalaie. Somavama cantolora miquito rovosi lama. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! Aleluia! É Ele que leva a gente pelo caminho mais longe, mas é o caminho dele. O caminho de rodear, mas é o caminho dele. O caminho de voltar, mas é o caminho dele. O caminho de se acampar e parar, mas é o caminho dele. É o caminho dele. O Deus que pode nos encurralar e até atiçar os inimigos para cima. E quando alguém começar a gritar histérico: ai, vou morrer, Ele vai dizer: vai morrer não, porque tudo está no meu controle. Tudo está nas minhas rédeas. Eu estou segurando tudo. Tudo que está te acontecendo é proposital. Não cai nenhum fio de cabelo da tua cabeça se eu não deixar. E quando o inimigo tentar te tocar, ele vai se afogar. Eu vou sustentar você. E eu vou levar você onde eu prometi que ia te levar, para a terra de Canaã. O que eu falei contigo eu vou cumprir. O que eu falei contigo eu vou cumprir. A
Aplauda bem forte ao Senhor. O que Ele falou com você, Ele vai levar. Amém? Diga: o que Deus falou, Ele vai fazer.